Ana Maria Risquitete, tenho 75 anos, me aposentei em 1998, trabalhei em várias escolas, trabalhei em escola pública e trabalhei em escola particular. Na escola pública eu trabalhei na Costa Rica, aqui na ilha, e também trabalhei fora quando eu formei. Me fala um pouco sobre as condições de colégio e a relação que ela tinha com o governo. Naquela época era boa e também tinha os problemas, que nós fazíamos greve de vez em quando. O problema maior era o salário. Mas as condições da escola também nem sempre eram tão boas, porque eu trabalhei em escola pré-fabricada, na época do tempo do Lacerda, mas as escolinhas muito boas. A escola que eu na Costa Rica, por exemplo, era muito boa. E a que eu trabalhei em colégio era uma pá também de tijolo, que é muito boa a escola. Naquela época eu ainda preparava a criança para o Pedro II, mas o ensino era bom, o que eu não vejo agora está muito diferente. Eu acho que desde a época que eu me aposentei foi uma coisa que foi mudando muito. E as crianças não estavam mais atendendo as professoras, era um embate de professor com aluno. Então, aí os alunos assim, não atendiam, né? Não falavam muito palavrão, muita coisa errada e não queria atender as ordens do professor. E ficava difícil o ensino. Aí eu comecei a me aposentar. E na época tinha algum movimento que você participou? Sim, eu participei quando era greve, né? Já falei por causa do salário, um problema de salário. E eu participei de poucas greves, porque a gente via que não tinha muito objetivo ser grevista. Então, e sobre o ensino, dos anos pra cá, a senhora viu alguma melhoria? Não, na época eu trabalhei, o ensino ainda era bom, porque as crianças atendiam os professores e o ensino em si era muito bom. As crianças passavam direto para escolas boas. Depois a gente vê que veio desgringolando, porque a gente vê pelas crianças que a gente conhece, que estudam. Muitas estudaram comigo, que depois que um tempo fora, até na escola, aula particular que eu dei. E na escola, também na escola de particular, o ensino também era bom, mas não era aquele ensino. Aí começou a desgringolar naquela época e atualmente eu vejo que o ensino público está muito largado. E com a troca do governo, a senhora acha que vai implicar no ensino? Qual o governo federal? Exatamente. Não sei, vamos ver, está começando, temos que esperar um pouquinho. Bom dia. Meu nome é Alessandra Bruno, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro e sou professora 1 de Geografia. Eu entrei na rede em 1998, concurso de 98 e 99. Eu tenho em torno de 18 anos na rede municipal. Desde que eu entrei, eu trabalho somente em sala de aula, nunca saí de sala de aula, né? E sou o que a gente chama, né, dentro do jargão da rede municipal, professor de chão da escola, nunca saí. Assim que eu entrei na prefeitura, eu me filiei ao sindicato e desde esse início eu venho participando das atividades do sindicato como a gente chama de base, né? Então eu sou uma professora que eu nunca assumi nenhum cargo da direção, mas venho participando atualmente, atuo dentro do movimento de professores, da categoria do movimento, sendo uma professora que a gente chama de base. Pelo meu conhecimento histórico, o sindicato tem mais ou menos, passou dos 30 anos de fundação, né? Ele tem um histórico que antes era chamado CEP, com C, né? E não se configurava ainda um sindicato. E tem a sua fundação durante o período ainda dentro da ditadura militar, no final dos anos 70. Então a gente tem 30 anos de CEP com S, né? SEPE, Sindicatos Profissionais de Ensino.
E esse CEP, que surge ainda na época da ditadura militar, ele tem como principal característica de unificar os trabalhadores da educação. Porque antigamente você tinha uma divisão entre professores, funcionários de secretaria, funcionários de cozinha, e o CEP, dentro dessa lógica, mais ou menos mais de 30 anos, unifica essas categorias e trata todos como profissionais de educação. Acho que foi o maior ganho nesses últimos, dessa história, né, de fundação do sindicato, foi unificar, né, com uma concepção interessante, ao meu ver, que todos são educadores, não só professores, mas trabalhadores da cozinha, trabalhadores de secretaria, trabalhadores de biblioteca, porteiros, todos fazem parte de uma categoria que faz a escola funcionar. E fazendo a escola funcionar, são profissionais educadores. Isso é muito importante dentro da concepção de militância do nosso sindicato. Outra coisa importante é você sustentar esse sindicato financeiramente. E para que isso ocorra, você precisa se sindicalizar. A sindicalização, a nossa sindicalização não é uma sindicalização, é alternativa, você se sindicaliza se você quiser, né? Mas a gente tem dentro da nossa categoria, vamos dizer assim, na maioria consciente da importância de sindicalizar e de contribuir para o sindicato. Porque a contribuição financeira é importante, fundamental para sustentar o sindicato financeiramente e tornar esse sindicato autônomo para financiar a luta dos trabalhadores do sindicato. Então a gente tem hoje um sindicato bastante forte, que é um sindicato referência nacional, tá? Toda vez que a gente fala de sindicatos realmente preocupados com os seus trabalhadores, com a sua base, a gente tem isso no Brasil inteiro, CEP do Rio de Janeiro como referência de um sindicato atuante, de um sindicato que realmente trabalha em função da sua categoria. Ele é referência nacional para isso, porque hoje a gente vive um período histórico em que sindicatos se destruíram, né? Foram para lados bastante ruins dentro dos últimos 20 anos, e o Sindicato dos Professores do Rio, ele aparentemente, ao meu ver também, eu faço essa avaliação, eu corroboro com essa avaliação, que é um sindicato que permaneceu junto aos trabalhadores. Isso tem uma história muito triste de muitos sindicatos que perderam força política nos últimos tempos, nos últimos governos, principalmente no governo do PT. E esses sindicatos foram se destruindo, foram se deteriorando. E o Sindicato dos Professores continuou um sindicato combativo, né? E isso é importante dentro desse período histórico. As vitórias do sindicato, elas são inúmeras, né? O sindicato, ele aborda as categorias, ele unifica as categorias de professores e educadores do Rio de Janeiro. Então ele tem ganhos estaduais e municipais. Então ele organiza a luta dos profissionais de educação no âmbito dos professores do estado e das prefeituras. Então são inúmeras prefeituras dentro do estado do Rio de Janeiro, mais a categoria dos profissionais de educação do estado, funcionários do estado. Então, os ganhos no estado, eles são bastante perceptíveis, né? Talvez tenha, na minha avaliação, os maiores ganhos, como por exemplo, o código que você tem, que é o código 61, que é o código de greve. Os profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro, eles têm um código para época de greve. Então você não leva falta. O código 61 é o código do professor grevista.
Isso é uma característica interessantíssima, porque é uma luta e uma conquista da época, ainda nos anos 80, esse Código 61. No âmbito das secretarias municipais, o sindicato também é bastante atuante. A gente tem exemplos da força do CEP, por exemplo, no município de Caxias, que é bastante atuante. A gente tem o exemplo do município do Rio de Janeiro, que permaneceu um pouco parado e um pouco inerte nos últimos 18 anos, e depois veio com toda a força em 2013, numa greve histórica, né, que botou na parede o governo do Eduardo Paes. Em 2014 também uma greve histórica no sentido de uma unificação, quer dizer, o sindicato tem uma força, ele é tão importante para a categoria que ele consegue fazer uma greve unificada, ou seja, professores de duas redes diferentes conseguem se unificar, que foi o exemplo de 2013. E também tem uma atuação importante dentro do interior do estado, nas prefeituras menores, menos visíveis aqui na capital, né? Você tem atuações em várias áreas, Nova Iguaçu, Baixada, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, interior do estado, principalmente o CEP de Campos, que é a maior rede do interior, também muito, muito atuante. Então você tem uma característica interessante, que é a atuação do sindicato nas redes municipais, juntamente com a rede estadual. Então você tem vamos dizer assim, o que é importante nisso é que você dá uma cara de luta, uma cara na política educacional unificada, tentativa, né, de unificar essa cara da luta. Diferente de outros lugares que você tem diferentes sindicatos para diferentes municípios, ou diferentes sindicatos, até mesmo com a mesma categoria. Pontos negativos dessa questão é que em 2013 a prefeitura cria várias categorias, vários termos dentro da mesma categoria. Vou citar para vocês aqui a questão dos auxiliares de creche. A prefeitura, quando pega as creches que antes eram da Secretaria Municipal de Assistência Social e encampa essas creches dentro da Secretaria Municipal de Educação, ela cria um novo cargo dentro da secretaria, que é os auxiliares de creche, funcionários de ensino fundamental e médio que vão trabalhar junto com os professores nas creches. Essa categoria ela foi muito utilizada dentro da greve de 2013 como não sendo, vamos dizer assim, dentro da categoria da educação. A prefeitura usou essa categoria meio para que desmobilizasse a greve, né, que as creches funcionassem, e um trabalho muito forte para que elas não se considerassem como membros do CEP. Então você hoje tem dentro do município uma grande massa de trabalhadores que não querem se filiar ao sindicato por um trabalho ideológico da prefeitura, que elas não se veem dentro do CEP, elas não se veem representadas dentro do sindicato. Eu acho que é uma luta que o sindicato tem que ter para ganhar essas trabalhadoras dentro das creches e que foram meio que enganadas pela prefeitura, né? Não são professoras, não são educadoras. Bom, elas entraram meio nessa disputa ideológica da prefeitura, da política da prefeitura com a política do sindicato. E hoje é uma luta tentar sindicalizar essas trabalhadoras das creches. Um trabalhador só, independente, sem não consegue ir contra o patrão ou o Estado ou tentar. Então, assim, a melhor forma que se inventaram até hoje, e não tem outra forma, eu não acredito em outra forma de unificação dos trabalhadores, é através do sindicato. O sindicato tem um papel diferente do partido político. O partido político é uma coisa, o sindicato é outra, né?
Então, assim, para unificar a luta de determinada categoria, não inventaram nada melhor do que a questão do sindicato. O que acontece hoje é uma não confiança nos sindicatos, né? Os sindicatos se tornaram, muitos sindicatos se tornaram a voz do patrão dentro da categoria. O que se tem é que os trabalhadores ganharem o sindicato e lutarem para fazer um sindicato realmente combativo e realmente que vise a melhoria das condições de trabalho daquela categoria que chama de transformar pela base. E o próprio CEP, muitas vezes, os próprios diretores do sindicato, eles não concordam com a greve ou eles não concordam com rumos que a base decide, mas eles sempre se submetem à base. Exemplo, em 2014, a maioria dos diretores do sindicato queriam que a greve não existisse. E devido ao anseio dos professores, a greve existiu. Se ela foi, vamos dizer assim, vitoriosa ou não, já é outra coisa. Mas o sindicato tem que se submeter à vontade da categoria, à vontade dos trabalhadores. O sindicato ele só organiza a luta, ele só estabelece uma base para você lutar, mas quem faz o sindicato é a própria categoria. E para finalizar, e a maior importância nisso é a frase que o sindicato usa em todas as suas atividades, e a frase maior do sindicato, que é: o CEP somos nós, nossa luta, nossa voz. Ou seja, sem o professor, o sindicato não existe. E sem o sindicato, os professores também não existem. Então isso faz com que a gente se misture, né? E somos todos responsáveis por aquele sindicato.